Eu vou quebrar todos os protocolos hoje, vou deixar minha lista de vídeos de lado para gravar esse vídeo aqui. Como você deve arrumar um estágio? Como você que está na área de tecnologia consegue arrumar um estágio? Eu vou dar aqui algumas dicas, porque uma mãe me mandou uma mensagem no meu Instagram falando o seguinte: meu filho não consegue arrumar estágio. Grava um Reels explicando como ele deve arrumar, dicas para poder ajudar ele nesse processo. Cara, isso me tocou muito. Você que me mandou esse vídeo, essa mensagem, me tocou demais. Porque a minha mãe fez a mesma coisa pra mim quando eu tinha 16 anos de idade. Ela foi na escola técnica, falou com o coordenador, falou, a gente morava, eu nasci e me criei em Itapevi, ela falou, meu filho fica muito em casa e ele precisa arrumar um trabalho. E aí ele me arrumou um estágio. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês que querem arrumar o seu primeiro emprego, o seu primeiro estágio. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês. Não dá pra viver de YouTube, não dá pra viver de Instagram. Esquece tudo isso daqui. Vamos falar de coisas palpáveis, reais. Programação. Você tem que focar em estudar muito. Muito mesmo. Porque o mercado está concorrido. O mercado está muito concorrido. Então você tem que estudar ou back-end, ou front-end, ou banco de dados, ou infraestrutura muito. Eu não iria nem para infraestrutura e nem para banco de dados. Eu focaria ou em back-end ou em front-end. Na verdade, eu acho que hoje eu não iria nem para front-end. Eu focaria em back-end porque tem muita vaga de trabalho. Mas o principal ponto é você estudar muito. Você tentar aplicar o que você estuda em projetos fictícios mais reais. Então, o que eu digo com isso? Se você aprendeu o front-end, tente desenvolver um front, por exemplo, para uma clínica médica, para um front para um sistema financeiro, um front para, sei, um ERP, saca? Não precisa desenvolver ele completo, mas tente estudar isso. E a hora que você for montar o seu currículo, coloca lá assim, ó, projetos pessoais, detalhe o projeto que você construiu, coloca ele no GitHub e coloca as linguagens que você aprendeu ali e o que você fez, o que aquele projeto faz e libera o código. Deixa lá no seu GitHub. Monta um Instagram, escreve artigos um LinkedIn, escreva artigos no seu LinkedIn sobre aquilo que você estudou e aquilo que você aprendeu. Isso ajuda muito. Deixa um currículo bem formatado, saca? Com as principais linguagens. Não coloca todas as linguagens, coloca aquilo que você domina. Cara, eu domino o Angular, eu domino isso no Angular. Estou em busca do meu primeiro estágio. Tente buscar estágio em grandes empresas, mas tente buscar principalmente em startups. Então pesquisa por startup no seu LinkedIn, pesquisa as startups do mercado de seguro, de tecnologia, insurtechs, por exemplo, ou healthtechs, ou legaltechs. Pesquise essas startups no Google e mande e-mail diretamente para elas. Casse os CTOs, os líderes técnicos dessas startups e aborde eles no LinkedIn pedindo uma oportunidade de primeiro emprego. Mande e-mails, entendeu? Faça isso, porque desse jeito você vai conseguir ter amplitude, você vai começar a aparecer para outras pessoas. Que mais? Evite usar IA para você estudar e criar essas coisas. Faça você mesmo. Aprenda os fundamentos da programação. A IA, ela é um bom recurso, mas no começo atrapalha um pouco. A não ser que você use ela para estudar. Peça para fazer, ela faz, depois você vai lá e faz também. Para você gravar aquilo na tua cabeça. É muito importante você ter uma base técnica sólida, sabe? Se você não tiver dinheiro para comprar cursos, compre cursos da Udemy. Udemy é excelente, saca? O pessoal fala que os cursos de lá são antigos, mas não são não, saca? Você precisa ter uma base boa. Então, assim, um curso de Angular 15, um curso de C#, um curso de lógica de programação, sabe? Isso é muito importante porque é barato. Custa R$25 alguns cursos. Tem pacotes que você compra 4, 5 cursos assim por um preço muito barato. Estude a fundo. Se dedique 2, 3, 4 horas por dia. Se você não está trabalhando, se dedique pelo menos 4 horas, 5 horas por dia estudando. Se você já trabalha, se você está ajudando a sua família e ainda tem que estudar, se dedique pelo menos 2 horas, sabe?
Foca muito nos fundamentos da programação. Nos fundamentos. Depois você vai aprendendo arquiteturas de software, vamos supor, no front-end, micro front-ends, no back-end você aprende sobre design patterns. Em app você foca. Eu não sei que design pattern tem em app, porque eu não. Deve ter alguns lá, mas eu não conheço nenhum aqui porque eu não desenvolvo para aplicativo. Mobile mobile, né? É outra área muito boa para você aprender e se desenvolver, porque tem muita vaga. Esquece linguagens de hype. O que é hype? São essas linguagens da moda, linguagem do momento. Go, nem sei outra aí, não sei. Foca em linguagem corporativa. C Sharp, Java para back-end. Se for para desenvolver aplicativo, Kotlin, Flutter, React Native são excelentes. Foca em uma dessas três. Escolha só uma e aprenda muito bem, sabe? Olha, eu tenho esse vício de linguagem. Eu fico falando sabe toda hora. Eu tenho que mudar essa porra. Se for web, Angular, React, Vue.js, banco de dados, SQL Server. E Oracle. Foda-se o Oracle. Tem muita vaga com SQL Server. Infraestrutura, AWS ou Amazon. Só tem as duas, né? Estude muito. Estude muito. Se você é programador, se você quer estar focando em desenvolvimento de software, estude como funciona um DevOps. Estude sobre Scrum. É importante porque você vai trabalhar, então é importante. Você não precisa saber muito, mas você precisa saber como funciona. Entendeu? Você precisa saber como funciona. É importante. Estude o papel de um PO, por exemplo. Estude. Se programe para você estudar. Tem 7 dias na semana. Se você estudar 4 horas por dia, separa os seus finais de semana para você estudar sobre gestão de projetos. Sabe? Pesquise termos como Enterprise Application, sempre Angular Enterprise Application, C Sharp Enterprise Application, Java Enterprise Application. Por que o Enterprise Application? Porque são aplicações empresariais. E aí você vai começar a ver artigos sobre assuntos determinados para aplicações empresariais. Você vai cair em várias situações. Bom, você vai pesquisar, você vai ver. Mas eu acho que esse é o principal. Se você conseguir uma entrevista, estude sobre a empresa, entenda a empresa, pesquisa sobre o produto da empresa, pesquisa sobre as pessoas que trabalham naquela empresa. Isso é importante. Isso vai te ajudar a se destacar. Não minta. Fale sempre a verdade. Não sei. Eu pergunto um assunto, eu não sei, eu nunca. Você pode me explicar isso que você falou que eu não entendi? No meio da entrevista, não tem problema nenhum, não precisa ficar com vergonha de falar que não sabe. Eu não sei, você pode me explicar? Eu não entendi. Ou eu li sobre, mas eu não domino o assunto. Me explica. E a pessoa vai lá e vai falar, sabe? Tenta dialogar, desenvolva esse diálogo no momento da sua entrevista com o seu entrevistador. Isso vai ajudar você a se diferenciar, entendeu? Saiba onde você quer chegar. Porque se eu chegar numa entrevista e o cara perguntar, o que você quer ser daqui 5 anos? Então, estude a área, saiba quais são os caminhos de crescimento para um desenvolvedor. Você é estagiário, desenvolvedor, você quer ser o quê daqui 5 anos? Sabe? Sonhe alto. Isso é importante. Isso é muito importante. Chegue numa entrevista sorrindo, conversando, com uma energia positiva. Entendeu? E, assim, não espere salário. Você não está precisando de dinheiro agora. Você está precisando de ter a primeira oportunidade. Então, assim, cara, se surgir um estágio de R$800, vai. Vai. Se surgir um estágio de 1.000, melhor ainda, vai. Mas só vá, sabe? Eu acho que esse é o principal. Kelvin, mas eu queria trabalhar numa empresa grande. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Empresas grandes, as Big Techs, ou grandes consultorias, uma empresa maior, o processo seletivo dela é mais complexo. Então é melhor você entrar numa empresa menor, que o processo seletivo é mais porco, entre aspas, mas é mais você com a pessoa técnica do que você entrar num processo de empresa grande que você tem que passar pela turma do RH, pelo pessoal de people,
sabe? Depois tem que passar num psicotécnico, tem que passar depois em testes teóricos, aí depois pra você conversar com fulano, são dezenas de estágios. Você tem que entender que você está no momento de você aprender a prática, de você colocar em prática e ver como que é o dia a dia. A hora que você entrar nesse emprego, dá o seu máximo, mas o máximo mesmo, soa e continue estudando, continue estudando. Seja grato pelaquela oportunidade que você conseguiu e se esforce, mas se esforce de verdade. Se esforce como se aquela fosse a sua única oportunidade na face da terra. Dê o seu máximo e aprenda com o processo. Aprenda muito. Se aproxime das pessoas. Peça ajuda. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, a dica que eu tenho para dar para o primeiro estágio é essa. Se você não está fazendo faculdade, faça. Faculdade é muito importante. É muito, mas é muito mesmo. Saca? Faculdade é uma peça fundamental para você arrumar um bom emprego. Você tem que estar numa faculdade. O pessoal, a não ser que você seja muito bom tecnicamente. Aí sim, mas aí você nem estaria procurando estágio. Se você for um cara muito bom tecnicamente fora da curva, você nem estaria procurando estágio. Então, assim, essa é a minha dica para você que está querendo arrumar a sua primeira oportunidade na área de tecnologia. E é verdade, tudo que eu falei aqui para você é verdade. Você vai ter que se esforçar, não é fácil. Não é fácil. E está concorrido. Está cada vez mais concorrido. Eu diria até, vou até adicionar mais um ponto. Não use, eu falei para não usar IA, né? Mas é importante você estudar sobre inteligência artificial, sobre, por exemplo, as ideias que os desenvolvedores estão falando, sobre o processo que está na moda agora, o Vibe Code, sobre o que é um MCP, sobre o que é uma LLM, sobre o que é uma RAG, saca? É muito importante você estudar. Esquece esse negócio de no-code. Deleta isso da sua vida. Isso aí não vai fazer você chegar em lugar nenhum se você quer trabalhar. Se você quer arrumar o seu primeiro estágio. No code é outro rolê. O negócio é código, high code. Sabe? Foca nisso. Foca nisso. Fechou? Tá aqui a minha dica pra você que quer ajudar que quer arrumar o primeiro estágio. Deixa eu te falar. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que eu não sei onde que tá aqui. O botãozinho de like aqui no canto, dá um like. E comenta nesse vídeo. Beleza? Dá essa fortalecida pra nós. Um abraço. Falou pra vocês, seus cachorros.